Fala, licenciado, tudo bem? Bom, a gente criou essa narrativa e esse episódio hoje para quê? Pra gente construir junto com vocês o processo interno de cada um dos licenciados e passar aqui informações cruciais para o crescimento e a montagem, né? Do interno, do processo individual, da empresa de vocês e o que a gente vai precisar para somar e os materiais que a gente vai disponibilizar para que isso aconteça. Acho que esse é o tópico principal de hoje. A gente tem várias coisas para falar. O Wesley tá aqui comigo hoje, né? O sócio da empresa, né? O co-criador, tá aí nosso head de operações. E eu aqui, Ana, que sou hoje a colaboradora de estratégia comercial junto com vocês. Então, a gente tá aqui para falar não só de prospect, não só de projeto, mas sim de posicionamento, que eu acho que é o mais importante que a gente tem para falar hoje. Isso aí, isso mesmo. Então, pessoal, é um prazer imenso aqui, mais uma vez falar com vocês, poder trazer conhecimento. Tenho certeza que hoje vai ser um dia muito produtivo. A Ana trouxe bastante conteúdo para a gente debater. E eu queria passar um resumo, então, sobre o que vamos falar hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre posicionamento estratégico, portfólio de soluções, gestão de perfil, funil de vendas, script de abordagem, diagnóstico consultivo, mapa de objeções, régua de relacionamento e melhoria contínua. É muito assunto para a gente tratar, muita coisa importante, mas que eu tenho certeza que para esse episódio 1, né, ele está repleto aí de pontos cruciais para o funcionamento da operação comercial de cada um de vocês e espero que faça diferença. Então, vamos começar? Vamos. Eu acho que o principal, acho que a gente... vou abrir um pouquinho porque que a gente começou esse processo, né? A gente recebeu algumas solicitações por dentro do Office, nossa ferramenta hoje de abertura de chamado, que eu acredito que vocês já estejam bastante, né, acostumados com a utilização, já faz um tempinho aí, né, que a operação tá rodando. E o que acontece? A gente recebeu alguns pedidos por ali, baseados em quê? Que a gente estava tendo uma disposição com o prospect, principalmente, né? Um playbook muito pronto para a utilização do prospect, mas que o licenciado estava sentindo falta de um direcionamento como um todo, né? De posicionamento, de como que ele se posiciona, quais são o posicionamento da empresa mesmo, né? Como que a gente coloca as nossas soluções, quais são o que a gente faz, o porquê que a gente faz e o porquê que a gente tá fazendo, né? Fora outros assuntos que vieram dentro das reuniões que a gente faz ali nas quartas-feiras, fazemos nas segundas também, né? Então, a partir disso, a gente conseguiu construir algumas narrativas e isso tudo o que a gente tá falando aqui é um início, né? É uma abertura de tópico. A gente ainda vai falar. Episódio 1. A gente vai falar bastante ainda sobre isso. Mas eu acho que começando pelo posicionamento estratégico, acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Qual que é hoje o posicionamento estratégico da Alieve como um todo, né? E como a gente espera que o nosso licenciado também se posicione, né? Sobre... A gente utilizou aqui, depois vocês vão dar uma olhada no material que vai estar em anexo. A gente posicionou esses tópicos dentro de algumas estratégias, né, de utilização. Nessa aqui a gente utilizou o círculo dourado, né, que o Wesley vai falar um pouquinho sobre o posicionamento, depois eu trago um pouquinho sobre a metodologia e a gente vai construindo um valor, né, o porquê que a gente está fazendo isso. Perfeito. Então, como a Ana disse, o nosso objetivo é trazer não só, né, algumas necessidades que surgiram ali através do Office, mas trazer um conteúdo que vai ajudar a construir a melhorar, construir não, né? Mas seria melhorar a estrutura operacional, nesse caso aqui hoje especificamente, né, mais direcionado para o comercial do nosso licenciado. Então, né, para a gente começar, o que eu gostaria de trazer, né, uma mensagem que eu acabo passando sempre para os nossos licenciados o nosso licenciado ele precisa se posicionar diante ao mercado como o especialista, né, sobre o tema de A. O público em geral do empresariado hoje no Brasil, ele é leigo nesse tema, né? As informações que chegam até ele são informações que a mídia geralmente traz, informações muito rasas sobre a aplicação, e o nosso papel como licenciado, então, é trazer clareza, né, e fazer com que a mente do empresário ela avance em direção a possibilidades, né? Então esse é o nosso papel hoje como licenciado,
por mais que a gente hoje comercialize soluções de IA que não existem, né, principalmente por causa disso, né, que não existem no mercado, Sim. é difícil de isso ser tangível lá para a pessoa que está recebendo a informação. O nosso papel, através de alguns métodos que a gente trouxe aqui como exemplo, é fazer com que esse cliente final, essa pessoa que está na ponta, entenda as possibilidades e o que ela pode fazer para melhorar o processo interno dela. A gente tem hoje aplicações muito rasas, né, que chegam até eles, e o nosso papel então é trazer essa diferenciação, né? A cultura hoje no Brasil, ela infelizmente, né, ela é de um empresariado que ele se incomoda com a mudança. Do achismo também, né? Do achismo, né, das decisões baseadas em know-how, em experiência, muitas vezes, e não em dados. Exato. Né? Então isso dificulta demais a tomada de decisão do nosso cliente final, né, na hora de tomar essa iniciativa de implementar IA no processo. Por dois motivos. Porque a cultura dele, então, é baseada em achismo, né, ou até mesmo ele é cético em relação à mudança, né, a novas tecnologias. E eu acho que o ponto que mais implica muitas vezes é o conformismo, o comodismo, né? A minha empresa está faturando, por mais que tenha alguns pontos de melhoria ou processos ineficientes, eu estou faturando, está tudo bem, mas eu preciso vender mais. Sim. A grande maioria das pessoas, né, se tu perguntar para 10, eu tenho certeza que 9 vão dizer que precisa vender mais. Sim. Quando, na verdade, o nosso papel hoje, vendendo esse tipo de solução, e como a gente costuma dizer, né, o nosso papel também é se posicionar como consultor, é fomentar, né, é fazer com que o empresário se questione. Sim. Né? Beleza, eu preciso vender mais, mas será que se eu atualizar o meu processo, se eu melhorar a minha atividade atual, eu já não posso ganhar mais dinheiro? Eu já não posso reduzir custo, eu já não posso trazer um benefício financeiro para a empresa? E aí o nosso papel é traduzir, né, essa aplicação de forma prática. Eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar agora nesse tópico. Eu acho que o principal que a gente busca hoje, né, falando sobre metodologia, a gente trazendo material, fazendo tudo sobre isso, é posicionar vocês aqui, licenciados da Lieve, o que a gente espera de vocês? Também um posicionamento de empresário, né? E não ser igual a esse empresário que a gente tá dando de exemplo, né? Não se portar como a maioria, né? Ser a diferença, se portar como diferente e mostrar na autoridade, quando a gente cita método, quando a gente cita estudo, quando a gente cita o mercado, né? Notícias atuais, e a gente se posiciona, né? Como um empresário hoje que lê sobre o seu nicho, que lê sobre o mercado, que faz uma atualização, que realmente se interessa em aprender mais, a gente está falando de pessoas que são muito mais capacitadas a ter um retorno de objeção maior, de ter uma conexão com nichos diferentes, né? A gente conseguir gerar uma autoridade não só baseada naquilo que a gente já fez, mas naquilo que a gente sabe fazer. Né? Uma reunião bem feita, um diagnóstico muito bem feito, uma conexão de verdade, tudo isso é soma. Por quê? Porque a gente espera que vocês, como não podem ser acomodados, são um dos únicos empresários que não podem ser acomodados no mercado, como o Wesley falou, né? É o tópico sensível até, né? Porque a gente espera de vocês o quê? Ser o diferente. Mostrar que pode ser diferente, mostrar para o cliente no final que o posicionamento que a gente ocupa no mercado não é somente de uma empresa, de vocês no caso, que vende ou revende produtos de IA. É uma empresa de inovação. É um empresário que pensa em inovação, que pensa em método, que pensa em trabalhar de forma diferente, ser visionário no geral, né? E para isso a gente precisa de algumas ferramentas. E a gente sabe que, claro, cada um busca do seu nicho, consegue identificar da sua forma, mas a gente, como licenciadora, como franqueadora, né, a gente também consegue se posicionar numa forma de auxiliar esse processo, né, fornecendo, então, esses posicionamentos, esses materiais e essas narrativas para vocês utilizarem. Mas o que a gente espera de vocês? Não só vir aqui, ver o podcast, olhar o nosso primeiro episódio e dizer, perfeito, vou aplicar tudo isso e nem pensar sobre.
Muito pelo contrário, é olhar com pensamento crítico. Por que eles pensaram sobre isso? O que é essa metodologia? Por que foi utilizada aqui? Por que foi aqui e não no outro tópico? E tudo isso de forma muito... até analítica mesmo, crítica. Porque o pensamento crítico que move. É o desconforto, é a falta de comodidade. E se a gente não tiver acostumado... Eu falei ontem na reunião com o pessoal do Prospect, se a gente hoje não tem meta interna, se a gente não trabalha com pressão da gente mesmo ou de terceiros, a gente não gera nada. Porque já viu alguma pérola, diamante, alguma coisa de pedra preciosa acontecer sem nenhum tipo de pressão? É natureza. Exato. E a gente também, como humano, funciona da mesma forma. Se a gente não consegue construir pra gente mesmo as nossas metas, a gente precisa pensar no que está acontecendo. E a pressão pode ser não só de resultado financeiro, mas de crescimento também. Exato. Show? Perfeito. Bom, o primeiro tópico que a gente fala um pouquinho aqui, claro, sobre esse posicionamento estratégico, é também sobre uma nova promessa, né? A gente pensar hoje com o Círculo Dourado, hoje é um método, né, de liderança e de marketing criado pelo Sinek, né, o Simon Sinek, uma metodologia bem antiga já, né, utilizada há muitos anos, que é para ajudar empresas e pessoas aí a encontrarem, comunicarem seu propósito de forma inspiradora. E não sei porque parece que me soa parecido com o que a gente já falou, né? O Sinek, ele afirma que algumas pessoas, elas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. Aquela coisa, a gente compra de pessoas compram de pessoas, né? E essa abordagem, ela conecta emocionalmente, né, com o consumidor, trazendo fidelidade, retorno, né, upsells, né, a gente fazer cross-sells futuramente, e o porquê ele assume ali uma parte do cérebro que eles chamam de límbico, né, a área responsável ali pelas emoções e principalmente a tomada de decisão, que é onde a gente precisa chegar, né? E aí, o Círculo Dourado, ele é baseado em 3 perguntas, que são 3 círculos mesmo. Depois a gente vai deixar um material para vocês darem uma olhada. Mas é o porquê, o como e o que, né? E aqui a gente encaixa sobre a utilização de venda e acesso à inteligência artificial como um todo, né? Não sei se quer trazer o Em resumo, só para o pessoal entender, então, quer dizer que se a gente aplicar certos métodos, né, ou até mesmo esse que a gente está trazendo, se a gente executar aquele processo que a gente sempre fala para gerar interesse, o interlocutor vai ativar o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, e como a gente sabe já na venda, a venda ela é feita na emoção. Na emoção. Então, para que a venda aconteça, a gente precisa ativar esse sistema. Exatamente. É químico. Exato. Né? E aqui a gente está trazendo, então, um exemplo de um método que pode servir para a gente aplicar essa ativação lá no nosso lead. Isso, exato. Por exemplo, aqui a gente vai trazer alguns conceitos baseados no que a empresa hoje, a Lieve Analytics, identifica como os principais processos do porquê, como e o que, tá? Mas claro, cada processo é um processo, aqui é para deixar claro um âmbito geral, assim, né? Trazer uma visão de como aplicar. Isso, né? exatamente. Claro que a gente pode ter variações disso, né? Claro. O porquê hoje, por que a gente vende sistemas e soluções digitais? Porque a gente quer democratizar o acesso à inteligência artificial no Brasil, resolvendo a dependência humana em tarefas manuais que gerem gargalos e limitem o crescimento das empresas. Isso a gente fala quase nunca, né? A gente quase nunca fala sobre isso, sobre democratizar o acesso. Acho que eles ouviram desde a primeira conversa com o Elvis, com a Natália e o Gabriel lá no... A história da empresa, a história da empresa é essa, né? Por que a gente nasceu? Né? Para democratizar o acesso à IA. Exato. Depois a gente vem com um como, né? Como que a gente faz isso, né? Através da implementação, então, de funcionários digitais verticalizados, automações inteligentes, que a gente consegue conectar alguns sistemas, como o CRM, RP, planilha, né? Sem a intervenção humana, então, gerando aí produtividade, né? Claro, a gente tá falando aqui de como a gente vai democratizar. Isso é para a pergunta anterior, né? Como a gente vai democratizar? Porque o porquê é a primeira coisa, né? O porquê a gente faz, como a gente vai fazer o porquê, e agora a gente vem o que, né? O que? O que a gente faz? A gente faz, né, o licenciamento de soluções de IA, funcionários digitais, automações e conexões e micro-SaaS. Então, isso aqui é para demonstrar para vocês como a gente faz isso, né? Como a gente utiliza essa ferramenta, que é uma ferramenta, na verdade, que chama de framework, né? Que é um formato de trabalho simples,
de 3 perguntas só, que é necessário para gerar valor o suficiente. Porque quando eu enxergo o meu valor, né, fica mais fácil de eu também conseguir passar essas informações de forma mais simples, né? Então, em resumo aqui, quem responde essas perguntas é o próprio licenciado. Exato. E a gente está trazendo aqui alguns exemplos de resposta para essas 3 perguntas, né, que correspondem a esse método: por quê, como e o quê. Então, por que a gente está promovendo o acesso a essas soluções, como, né, a gente vai fazer a promoção desse acesso e o que a gente vai entregar para o cliente final. Isso. Então, a partir do momento que a gente tem a resposta clara sobre isso, fica muito mais fácil da gente gerar uma proposta de valor lá para o cliente na hora de ofertar o nosso serviço. Não é isso? Quando a gente olha para o mercado de marketing como um todo, né, de vendas, assim, porque o marketing, na verdade, ele é um estudo de como se vende mais, ponto, né? A gente sabe que é hoje, né, não só isso, mas tem uma área muito grande, mas em resumo, Sim. na nossa atuação hoje ele é isso, né? Quando a gente olha para ele, a gente está falando de como a gente gera mais valor no nosso produto, no nosso serviço, em como a gente vai fazer isso, como que a gente vai apresentar ele para o cliente que chega até a gente, né? E aqui a gente consegue identificar que quando eu chego para o cliente e eu digo para ele que hoje eu vendo soluções de funcionários digitais e automações, só isso ele vai dizer, tá, mas por quê? Daí a gente começa, Perfeito. por quê? A gente quer democratizar, porque a gente sabe que a dependência humana, né, as tarefas manuais geram gargalos, elas limitam o crescimento das empresas. E hoje, né, o nosso foco como inteligência artificial no Brasil é esse e tudo mais. Daí a gente entra com um como, porque só o como sozinho, ele não vai dar contexto, ele não vai gerar valor o suficiente. Perfeito. Porque não faz aquele meio de campo de entrar, que a gente tá falando ali, né, do límbico, né, do sistema límbico. O sistema límbico sobre geração de emoção e tudo mais, a gente precisa de contexto para gerar emoção, né? Ou quando a gente olha, por exemplo, quando a gente tava brincando esses dias, essas meninas estavam brincando, então chora aqui agora, né? Eu fazer teatro, tive uma experiência ali, chora aqui agora. E isso, claro, isso é técnica, né? Mas pra gente realmente se emocionar com alguma coisa, ou aquilo mexer com a nossa afetividade, com a nossa emoção, ela precisa ter toda uma história, um contexto, a gente precisa entender o processo. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esse formato, né, de como, o porquê e o quê, mas também sobre a nossa história, né, a história da empresa, a história de vocês como pessoas, conectar com o ser humano que está do outro lado. Claro, a gente sabe que muitas vezes a gente tem perfis, a gente vai falar sobre isso depois, perfis de clientes, leads, que não vão conectar tão fácil dessa forma, que são mais analíticos, que são mais diretos, né, querendo só saber como é que faz e pronto. Mas se a gente consegue destravar esse cadeado das emoções, às vezes mexendo com o sonho do empresário, às vezes perguntando pra ele qual que é o sonho da empresa dele, onde eles querem chegar, e a gente vê, e tenho certeza que vocês aí do outro lado já viram isso, quando a gente tá falando com alguém e a gente desbloqueia que ele está visualizando no futuro as coisas acontecendo, o olho brilha de forma diferente. Tu vê que a pessoa relaxa, ela tá confiando em ti, de te contar esse processo, né? De dizer assim, ó, cara, na verdade o meu sonho é a minha família, é ver alguém, é minha família bem. Daí ele começa a abrir a vida pessoal, abrir a vida empresarial dele. Ah, já abri várias empresas, já quebrei, já não sei o quê, ou tive muito sucesso, cresci muito rápido, tô meio perdido. Então tudo isso é geração de emoção. Ele tá criando a emoção dele mesmo, interna, e aqui o sistema límbico, quando a gente traz um contexto nosso também, conecta, e é isso. Pessoa compra não o que você faz, mas o porquê você faz, né? Então a gente também tem que demonstrar os nossos sonhos, as nossas vontades, justamente porque isso faz toda a diferença na hora da venda. Perfeito. A Ana comentou aqui sobre a questão de que quando tu tu exercita essa técnica, né, tu vai colocar, né, esse modelo aqui para responder em cima, na hora ali, junto com o cliente, do que ele deseja, do que ele trouxe de
de experiência ruim, negativa que ele teve, ou até mesmo resultados que ele está buscando. Então tu aplica isso em cima do contexto do lead lá que tu está tentando comercializar. Só que para passar essa informação, tu precisa também contar uma história. Né, que faz parte do processo lá das 3 etapas que vocês já viram, né? Exato. Quem é nosso licenciado, pode ser que tem gente aqui que vai estar assistindo esse conteúdo, que ainda não é nosso licenciado, mas nós temos um método que é chamado da engenharia da venda, que a gente mapeou basicamente como funciona a mente humana na hora da tomada de decisão. Sim. Desde o início do processo de gerar curiosidade até o fechamento do negócio. Então a gente tem esse processo e dentro das 3 etapas, aí para quem é licenciado já conhece, a história é um fator determinante ali no processo de venda para que o cara, né, o interlocutor, o nosso lead, a nossa prospecção, ela se convença que nós somos a melhor opção para ela naquele momento. Né? Então, além disso aqui também, né, o que tu precisa executar na hora de fazer a promessa, depois o próximo passo ainda vai vir contar a história para que isso aqui tudo faça sentido, porque não adianta também a gente dizer o que a gente faz, por quê, contar uma super história linda, maravilhosa, que faz todo sentido, mas não ter autoridade para que essa história, né, seja, digamos assim, comprada pela pessoa que está vendo, justamente por quê? Pelo aquele fator que a gente comentou lá no começo da vídeo, né, dessa reunião aqui. O nosso empresariado brasileiro não tem consciência sobre a aplicação de IA na operação dele. Exato. Então tudo é novo, tudo que tu disser para ele pode ser que não faça muito sentido na hora, mas a gente precisa exercitar isso, a gente precisa abrir a mente dele. Antes de contar a história, a gente vai sempre falar sobre nós, né, quem nós somos, isso pode entrar aqui dentro desse contexto, né? O que nós já fizemos, para quais empresas e quais projetos nós já entregamos. Nós temos aí hoje uma ferramenta de IA que traz vários exemplos de aplicação de projetos que já foram implementados para qualquer área, para qualquer setor, de qualquer negócio. Então, não tem desculpa, né? Então, eu acho que para nós fechar esse tópico, Ana, a mensagem que a gente tem que deixar aqui, né, em reforço para quem está nos ouvindo é o seguinte: nós não podemos, né, nós como licenciados da Lieve hoje, nós não podemos assumir a cultura que o empresariado brasileiro tem de se acomodar, de não buscar informação, de não buscar conhecimento, né, de não dedicar tempo a educar, a trazer clareza para as pessoas, para os empresários. Então, eu sei que não é uma tarefa muito fácil, né, muitas vezes, porque... Cultural, né? É cultural, tá enraizado no país, né, essa ideia de que, cara, sempre foi feito assim e tá funcionando. Mas aí a gente teve uma ruptura agora de 2025, eu diria, pra cá, que tá todo mundo falando de pô, é isso, tá, mas como que usa? E o nosso licenciado, você aí que tá nos assistindo, vai ter que botar tempo nisso. Né? E nós estamos aqui hoje, mais uma vez, mais um dia, né, no capítulo 1 de mais um conteúdo, para tentar elucidar um pouquinho para você sobre como fazer isso na prática. Isso. Perfeito. Eu acho que é isso. O recado tá dado, então, em relação a esse tópico, eu acho que, reforçando ali, a gente precisa nutrir algumas informações, a gente precisa se basear em processos, mas a gente espera de vocês a força de inovação que a gente vê na IA também. Acho que é isso. Partindo para o segundo tópico, a gente tem algum tópico bem interessante, que eu sei que é um tópico sensível para a operação, né? Que a gente fala não só portfólio de soluções, mas o que a gente tem no nosso escopo, né, de atuação como empresa. Seriam as possibilidades. As possibilidades, né? Que a Lieve Analytics ali consegue entregar para vocês como uma possibilidade de venda, né? Como uma possibilidade de negociação com o cliente final. Aqui, a gente tem algumas IAs verticalizadas, né, desenhadas para resolver ali problemas específicos de negócio, né? Não são ferramentas genéricas. Isso é muito importante, eu acho que a gente frisar sobre isso também, porque, claro, a gente trabalha com produto,
Sim. A gente pretende trabalhar cada vez mais com produto? Também sim, né? Mas eu acho que aqui o nosso foco, e eu falo bastante, o Wesley eu sei que fala muito sobre isso, que é a gente conseguir se diferenciar, né, do mercado. A gente conseguir colocar na mesa quais são os nossos principais diferenciais. Por quê? Porque a gente sabe que vai ter que ser dedicado um tempo, um mapeamento, um processo, um desenvolvimento. E a justificativa para isso precisa vir de forma clara, né? Que a gente está criando algo específico para aquela operação, para aquela empresa, para aquele negócio, né? E que aquilo ali vai ser uma solução desenhada e personalizada para aquele cliente, né? Perfeito. Essa diferenciação é algo que a gente vê, né? Que tem muita gente ainda que tem dificuldade de... Muitas vezes nem é de entender, Sim. é de passar para o mercado essa informação, né? Hoje o que a gente mais tem aí no Brasil e no mundo mesmo são pessoas que criaram atalhos para que o público final, o empresariado, as pessoas tenham acesso à IA. E hoje a comunicação dessa grande massa, ela confunde um pouco o nosso trabalho. O nosso licenciado, ele tem dificuldade de explicar isso, né? É verdade. Para a prospecção, para a empresa que ele está captando. E se eu pudesse passar um resumo aqui, né, antes de entrar ali detalhado nos tópicos, o que eu gosto de dizer sempre na oportunidade que eu tenho de falar com os licenciados. O que a gente faz hoje é trabalhar com a matéria-prima. Vamos imaginar que a gente tem uma empresa que vai produzir capa de computador. Tá. Esse alumínio aqui, depois de formado, ele vira aqui essa capa para o computador. Mas antes ele era uma barra de alumínio. Isso é a matéria-prima. A capa do computador é o produto final. O que todo mundo está vendendo no mercado hoje é um produto final conectado no WhatsApp ou em alguma ferramenta onde tu pode manipular aquela inteligência artificial ali de alguma maneira. Isso é o que todo mundo oferece e vende como e se apresenta, né, como uma empresa de inteligência artificial que entrega soluções para o mercado. Na verdade, o que a grande maioria das pessoas fazem? Eles contratam um produto final, que seria o GPT, a Cloud, essas outras grandes Big Techs, que tem um modelo de linguagem ali já pré-definido. Eles conectam aquele modelo de linguagem numa interface, que pode ser um front-end, que a gente chama, né, um sistema, ou até mesmo no WhatsApp. E o usuário final, ele adapta o processo dele àquela ferramenta. Então ele vai ali, ele pode até mesmo, por vezes, manipular a execução das atividades que aquele produto ali se propõe. Como, por exemplo, eu gostaria que tu fizesse o atendimento do meu setor financeiro, mas eu também posso ir ali na ferramenta e criar uma IA para fazer o atendimento do setor comercial. Então, de alguma maneira, ele consegue manipular aquele produto final, né? Que já derivou de um outro produto final, que seria o ChatGPT. Sim. Hoje, nós trabalhamos com a matéria-prima, que seria o algoritmo, né, de linguagem, onde a gente tem isso hoje alocado dentro dos nossos servidores e a gente modela aquilo para que a nossa solução modelada se adapte ao processo do cliente final. Então essa é a grande diferença do que a gente comercializa. Sabe que tu falando assim, a gente tem uma analogia que eu ouvi uma vez na época não era sobre tecnologia, mas acho que vai encaixar muito bem. A diferença de um controle universal para uma TV para um controle que foi construído para aquela TV. Né? É isso, é olhar assim, Excelente. Ele funciona, todos os botões tu vai utilizar? Não. Tu vai conseguir fazer exatamente o que tu quer? Nem sempre. As pilhas vão funcionar. Quanto tempo de duração ele vai ter? Não vai ter tanto. Tem comando que daqui a pouco vai faltar. Vai faltar, que eu precisava utilizar. Mas eu vou dar um jeito e vou usar. Era o que eu queria? Não. Perfeito. Diferente de algum controle que é feito para aquela TV e ela vai funcionar com todas as funcionalidades que ela precisa ter. Eu ouvi isso uma vez sobre na época era sobre outro assunto e eu disse, cara, funciona muito bem. Legal. Muito bom exemplo. E assim, tem mais um ponto que complementa isso que eu trouxe, é o seguinte.
apesar de a gente ter também no nosso portfólio produtos finais, esses produtos finais também não são iguais a esses que eu acabei de citar. Eles são produtos finais produzidos a partir do código, né, puro, que nós, através da nossa rede de franqueados, em contato com o mercado, identificamos ali alguns padrões de necessidade, e a gente criou soluções personalizadas para as necessidades reais da maioria das empresas. Então a gente tem alguns produtos no nosso portfólio, aí como a gente tem produto de prospecção, a gente tem produto que resolve um gargalo que nós temos no ramo automotivo. Agora nós estamos tirando do forno aí um produto que vai mudar o jogo para o ramo imobiliário. Então, tudo que a gente desenvolve é do zero, né? A gente não tenta buscar nada de atalho para resolver um problema como se fosse comprar um controle para uma televisão, né? Um controle universal, não é isso que a gente faz. Perfeito, foi excelente esse exemplo que dá para entender muito bem. Então, gente, basicamente essa é a diferença, né? Essa é a diferença. E aí, dentro do nosso portfólio, o que a gente tem? Né? Eu vou trazer aqui esse tópico. A gente tem, então, funcionários digitais, né? Que basicamente são sistemas de aço personalizados, né? Que executam tarefas que humanos executariam num computador dentro de empresas. E não necessariamente humanos, né? Pode ser tarefas manuais, tarefas que muitas vezes a gente precisa juntar dados através de relatórios que vêm de diferentes áreas para tirar uma conclusão. Então, não é só a atividade de uma pessoa dentro de uma empresa, mas também tarefas que a gente precisa executar para extrair algum dado, algum resultado da operação, por exemplo. Então, eu diria que qualquer coisa que hoje está dentro de um sistema online, dentro de uma empresa, seja de um RP, de um software, de um CRM, ou uma atividade, então, que uma pessoa executa no computador, a gente consegue criar um funcionário digital que vai fazer isso de maneira automática e autônoma para ti, né, empresário, ou para o teu cliente, agora falando com o licenciado, a gente consegue desenvolver. Então, essa é uma das frentes que nós temos, né, para que o nosso comercial ataque o mercado. Isso. Eu acho que também a gente traz uma informação que é, né, das automações ali de conexão, né, que eu acho que a gente vê ali, a gente tá dando mais estudado em alguns tópicos, né, de linha do tempo da IA, isso também vai vir em outro momento, mas que a primeira ideia de inteligência artificial veio por meio das automações, né, das RPAs, né, então... Eu tava ouvindo hoje de manhã, o tempo que eu tenho de carro na rua, eu tô escutando alguma coisa de algum especialista falando. Sim. Em 1940, os caras iniciaram essa ideia, né, que antes não era chamado de IA, era calculado através de máquinas matemáticas. E foi dali que surgiu a ideia dos neurônios artificiais, que derivou dali, então, a ideia da inteligência artificial. Exato. Mas já é falado disso, e aí ali está a automação pura. Pura, né? Pura. E a gente tá falando aqui de automações que muitas vezes, lá no início, 2011, até 2016 mais ou menos, não se tinha uma conexão com sistemas muito amplos, né? A gente não tinha uma conexão contínua. Isso em 2010, né? 2010, 2011 ali, né? A gente tá falando, tipo, isso a gente vê isso, e a gente olha 2010, a gente fazem 16 anos apenas. A gente tá falando de início de pensamento sobre isso. De pensamento sobre isso em 1940. 1940. Então, olha quanto tempo demorou para colocar isso em prática também, né? Isso que a gente tá falando aqui, hoje a gente tem automações com conexão, né? Com conexão de grandes plataformas, grandes sistemas, e que não quebram com tanta facilidade, né? A gente via que era uma dificuldade antigamente de que qualquer mudança no sistema, qualquer atualização, qualquer coisa quebrava muitas atualizações. Ainda acontece, o sistema de probabilidade, né? Também. Exato, hoje, né? É muito mais assertivo. E o que a gente consegue fazer hoje? Hoje a gente já tem algumas funcionalidades de, né, automações de forma de integração inteligente, com vários sistemas. Ela elimina algumas, principalmente redigitação, né, de sistemas, passar uma informação para outro sistema e vice-versa, Análise né? de dados. Análise de dados e a transferência, né, de dados para a plataforma. A gente garante ali algum fluxo de informação
contínuo, né, até o cliente final. E isso é uma coisa. E as automações, a gente fala sobre funcionários digitais, que são... A gente vê com uma revolução no mercado, né, de empresarial. As automações, elas estão evoluindo num ritmo muito rápido também, né? Trazendo uma autonomia para o empresário de forma melhor também, né? Esses resultados e essas análises de dados. O que a gente consegue fazer é juntar tudo isso, né? E às vezes, por muito mais que pareça uma loucura, às vezes a gente fala mais uma coisa, mas a gente juntar essas duas coisas e criar um microsas ainda, né? Por cima, fazendo até um aplicativo, né? Que a gente... E hoje de forma muito mais barata, né? Muito mais barata e muito prática, né? Então, assim, gente, a gente trouxe no começo aqui esse dado histórico, porque é importante vocês também saber disso para poder relatar isso para o cliente final. Porque a gente sabe que hoje, né, a gente estava falando de cultura desde o primeiro tópico. O empresariado, então, a gente já entendeu que ele não tem consciência sobre a aplicação e tem muitos céticos ainda com relação a esse tema, né? Então, assim... Desde 1940 o pessoal já está tentando automatizar processo. Então, assim, quem está em 2026 hoje, na era da IA, que ainda não está pensando sobre isso, pô, é um cara que vai ficar para trás. É um cara que vai ficar para trás. Então, desde lá, então, diria que nesses últimos 10 anos, né, os 15 anos para cá, o conceito está mudando, as pessoas estão se educando sobre isso, e nos últimos 5 foi quando a gente teve esse boom. E agora nós somos as únicas pessoas que estão dispostas a trazer essa... Porque assim, a gente está olhando aí os maiores players do mercado falando de IA e todos eles estão trazendo solução pronta. Eles não estão querendo educar o empresariado sobre a aplicação prática. E quando a gente fala de automação, então vamos lá, né? A gente está falando aqui do segundo tópico, para botar o pé no chão aqui, sobre qual é o nosso portfólio de soluções, né? As possibilidades que a gente pode ofertar para o mercado. Então a gente já falou de funcionários digitais, automações, a Ana acabou de relatar, e microsas que vem, né, de quebra depois das automações, que é uma possibilidade ainda maior para quem quer uma solução com design talvez melhor, ou gostaria de ter a sua própria ferramenta. Né? E às vezes tem vários funcionários, várias franquias, né? Várias empresas. Perfeito. Facilitar o processo. Perfeito. Então esse resumo de opções que a gente está trazendo aqui, a gente conseguiu botar em 3 tópicos. Agora, imagina explicar isso para o cliente, porque assim, funcionário digital... a gente tem que educar o cara para que ele entenda que essa aplicação que a gente está vendendo vai substituir mão de obra, vai substituir tarefa repetitiva. A automação, a gente tem que explicar para ele que relatórios, análises de dados rápidas para tomada de decisão, sistemas que estão em bancos de dados isolados, porque muitas vezes a gente sabe que por causa do histórico e da linha do tempo, da evolução da tecnologia, tem empresa que tem um tipo de sistema no comercial, outro tipo no financeiro, outro tipo... A maioria, né? A maioria. No financeiro tem mais de um sistema, porque tem muitos sistemas que são muito famosos e reconhecidos, né? Pela linha financeira, análise de crédito, análise de dados, né? Gestão de boletos e tudo mais. Que não entrega módulo para outra área da empresa. Exato. E não integra a maioria das vezes. E não integra muitas vezes, de forma nativa, né? Então, esse produto, essa possibilidade, então, que além do funcionário digital que tira a operação, que tira a operação repetitiva e reduz custo, as automações, ela possibilita que uma estrutura obsoleta hoje, dentro da tua empresa, seja integrada. Então, você imagina, eu vejo o caso disso muito na área jurídica, né? Porque o advogado, ele tem um sistema de consulta, e daí ele tem outro sistema lá que comunica com o fórum, aí ele tem um sistema interno, daí ele tem um sistema financeiro, daí ele tem um sistema para confecção de contrato, ele tem um emaranhado de ferramentas para ajudar, porque é tudo muito maçante, né? Muito documento. Muito difícil, né? Esse ramo. E não existe algo no mercado que cubra todos os setores dessa empresa. Se tu chega... E daí assim, eu tenho dado porque eu fiz muita reunião com escritório de advocacia. Sim.
É assim, ó, todos os dias, cada setor tem que fazer um levantamento das suas informações, colher dados, Sim. reunir isso para um analista, dependendo do tamanho do escritório, né? Assim, a empresa de médio porte para cima já tem analista na operação. Para quê? O que o analista faz na operação? Ele analisa os dados e tenta trazer clareza ali para a tomada de decisão. Então, assim, o escritório reúne todas essas informações, compila isso, trata, passa para o diretor analisar, ou para o dono, ou seja lá para quem é o tomador de decisão, para que depois dessa análise ele debata ainda com o time e aí crie um plano de ação para uma iniciativa de melhoria de processo ou até mesmo para a própria entrega ali do seu serviço, né? Gente, em 30 dias a gente consegue conectar todo esse ecossistema e entregar. Então, se a gente for falar só de automação, um relatório dinâmico em segundos, no WhatsApp do tomador de decisão. Então, olha a mudança que a gente está promovendo numa operação dessa. Mas eu vou além, daí agora entrando na possibilidade do microsas. Dashboard? E se a gente tivesse um painel com a marca do escritório, onde o dono simplesmente vai abrir uma tela e vai escolher o que ele quer ver? Imagina, vocês já viram aquelas empresas que a gente brinca... Já com tudo mastigado, tudo pronto, as análises todas prontas. Imagina isso, num dashboard, numa tela, no meio do escritório, onde tudo tá funcionando e rodando lindamente, e eu pego no meio de uma reunião geral e faço assim, ó, peraí, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá o nosso setor de financeiro aqui agora. E puf, não, e tu sabe que tem algo muito, muito legal que na engenharia de processo a gente estuda, que é a gestão visual. Sim. A gestão visual nada mais é do que, de forma indireta, tu faça com que as pessoas que estão na operação, elas se preocupem mais ou até mesmo entreguem mais resultado sem que tu precise sequer falar com elas. Exato, porque ali já tá tudo resolvido. Então, a pessoa já bateu o olho, ela já disse, tá. Então, na prática, como que isso funcionaria? Ou como que a gente promove isso através dessa solução de automações aqui que a gente está dizendo que integra todos os setores da empresa? Uma televisão, um painel, um dashboard em cada setor, mostrando a performance, o desempenho de cada uma daquelas pessoas ou daquela equipe em tempo real. Então, tu imagina, tá lá no meu setor comercial, todas as minhas informações que são conectadas com o financeiro, com as metas, com o feedback do cliente, com N dados ali que a gente precisa levantar. E essa análise entregando a performance em tempo real e a equipe comercial vendo isso na tela. Então, a Ana tá com 80% de eficiência, eu tô com 65% de eficiência, e o Pedro aqui que tá gravando a gente aqui tá com 50% de eficiência. Por inércia, o Pedro vendo todos os dias o resultado dele na tela para toda a equipe ver, vai fazer com que ele se movimente. Com certeza. Entendeu? Então olha só aonde nós chegamos com um simples projeto de automação. Que nem é um funcionário digital. Que nem é uma IA, muitas vezes. É simplesmente a gente olhar para os sistemas, a gente ver o que a gente consegue movimentar de dados e olhar que tudo pode ser unido, pode ser fácil e de um fluxo simples. Claro, a gente está falando aqui de desenvolvimento, claro, de um microsas, de algo um pouco mais visual, né, e tudo mais. Mas isso tudo quando a gente demonstra para o cliente final as possibilidades que a gente tem e de onde a gente consegue chegar e perguntar assim, cara, quando a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, mas quando a gente fala de diagnóstico, né, de processo, e eu pergunto pra ele, tá, me diz como é que é teu processo, não é pra ele me dizer, é legal, é divertido, não é esse tópico que a gente quer chegar, né, é a gente conseguir olhar pra ele e dizer assim, cara, quais sistemas que tu usa, eles são bancos de dados integrados ou não, o que eles conseguem fazer com essa movimentação, e aí a gente entra com alguns diferenciais que a gente tem aqui, sobre os microsas, automações e funcionários digitais que a gente tem, que a gente precisa tocar nesse ponto, porque é aqui que a gente ganha, né, o cliente muitas vezes. A gente tem que conseguir com o funcionário digital uma operação ininterrupta.
onde a empresa consegue produzir 24/7, né? A gente consegue fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou então, inclusive, poder sinalizar quando a empresa não está funcionando, né? Que eu vou criar esse demanda. A gente tem aqui interno, inclusive, né? O cliente foi lá, abriu um chamado no horário fora do horário, a gente recebe um alerta. Recebemos um chamado tal horário sobre tal coisa. Por quê? A gente vai conseguir priorizar o que foi aberto nesse período com o primeiro momento do dia, né? Ver o que já foi feito, o que vai ter que ser feito. Zero erro humano. A gente sabe, não adianta. A gente, como ser humano, a gente é falho. Isso é a maior certeza, eu acho, que a gente tem no mundo, que é o ser humano é falho. Mas a gente, claro, dentro dos processos empresariais, e quanto mais precisão a gente tiver, melhor, né? A gente tem algumas tarefas mais críticas, né? Principalmente tá falando sobre jurídico, por exemplo, a gente tem muitos dados muito importantes, cálculos muito importantes no financeiro, a gente tem algumas tomadas de decisões que são decisivas, né? E que são baseadas em dados. E para isso acontecer, e às vezes muito repetitivas, e a gente acaba se perdendo nesse processo mesmo, né? A gente, claro, tem uma bateria, né, de trabalho que acaba. A gente não tem como manter 24 horas, né, com a mesma coisa. Humanamente impossível. E humanamente impossível. O que a gente consegue fazer é colocar um funcionário digital que consiga fazer, né, esse diferencial dentro da empresa. A gente tem a escala inteligente também, né, que, claro, aumento da capacidade, sem aumento proporcional de headcount, que a gente chama, né, que é contagem de funcionários, aumentar o custo de folha, a gente vai muitas vezes conseguir dar uma reduzida, inclusive, né, por conta de falha, de erro. A gente sabe que a gente sempre tem como empresa uma parte destinada a algum erro que pode acontecer, né, operacional ou de alguma questão, isso pode ser reduzido, né, e a redução de custo, que é inegável, né, que a gente consegue fazer, né, a substituição de processos manuais caros, muitas vezes. A gente tá falando sobre isso agora, né? Tu falou, dentro de escritórios grandes, de médio e grande porte, tem analista de dados, né? Esses analistas, eles são indispensáveis. Pode ser todos dispensados? Não. Mas a gente pode tirar de 5 para 2? Provavelmente, né? Eu diria que muitas vezes, né, assim... na análise do perfil ali, quando a gente está conversando com o cliente, a gente precisa perceber isso, né? Porque assim, muitas vezes para o empresário, o que está mais preocupando ele nem é tirar alguém daqueles 5 analistas, mas é poder aumentar a operação dele ou dobrar a operação dele sem precisar de mais 5 analistas. Exatamente. Né? E assim, isso é um ponto de atenção, porque assim, a IA, ela não veio para substituir 100% a mão de obra. Ela vai otimizar o tempo das pessoas que já tem na empresa e fazer com que aquele analista faça muito mais coisa com o mesmo tempo, com o mesmo salário, com a mesma disponibilidade de informação. De horário. Não precisa ficar até mais tarde muitas vezes. Por exemplo, a gente... Porque assim, o analista, acontece, né? Muitas vezes ele vai ter que levantar o dado para poder analisar. E assim, se a IA levantar o dado para ele pode botar todo o tempo dele na análise. Então... entender isso, sabe? Sim. Quais são os pontos de melhoria em qualquer processo que a gente está fazendo que a gente poderia aplicar que teria impacto real na operação daquele cliente, né? E aqui a gente tem alguns... Então, depois de falar das diferenças dos produtos que a gente tem, os diferenciais, né? O que tu deve aflorar ali na hora da comunicação. Cara, tu vai ter esse tipo de ganho, tu pode ter esse tipo de ganho, tu pode ter esse tipo de redução, tu pode ter esse tipo de aumento de eficiência, tu pode dobrar a tua operação sem precisar de mais gente. Então, é trazer a lei, não só colocar as aplicações na mesa, mas também os benefícios que isso vai gerar, né, para a operação dele, e sempre reforçando. Se por acaso tu não tiver interesse... Eu acredito que a maioria das empresas, assim como as empresas adotaram a internet quando nasceu, né, vão adotar e tu vai ficar para trás. De maneira sutil isso. Bem sutil. Assim, é pra deixar pensando, né? Mas isso é uma coisa que eu falo um pouco nas reuniões de feedback. A gente tem as one-on-ones agora, né? A gente começou com esse projeto. Projeto não, né? Mas esse entregável novo aí pro nosso licenciado também. Tu também tá fazendo esse formato hoje com o time de suporte, dando um acompanhamento de experiência mesmo do nosso cliente de forma diferente. Eu fazendo um pouco mais ali do comercial, do prospect, mas também dos projetos. A gente não precisa ter medo do cliente do outro lado, né? O empresário do outro lado, muitas vezes o que ele precisa é uma confrontação, um confronte. E informação. É uma informação
confrontar para ele chamar atenção e passar a informação. Baseado numa informação completa, né? Não é só provocar o cara e beleza. Não é assim, né? Mas enfim, a gente tava falando, o Wesley comentou antes sobre perfil, né? De qual que é o perfil desse cliente que tá ali do outro lado, e a gente tem um tópico que é o terceiro tópico, que eu acho que a gente vai trazer uma visão, eu acho, de abordagem um pouco diferente, né? É a gente conseguir olhar para aquela pessoa que tá do outro lado de forma analítica, né? A gente identificar, porque por muito mais que eu goste de fazer a minha reunião sempre do mesmo jeito, trazendo os mesmos ganchos, trazendo as mesmas perguntas, às vezes o tom, se ele for diferente, se eu trago um pouco mais de informação, se eu trago um pouco mais de emocional, se eu dependendo do que eu consigo trazer de diferencial, né, nessa minha apresentação, eu vou atingir melhor aquela pessoa que tá do outro lado por conta do perfil que ela tem, né? A gente tem várias formas de análise de perfil, tem várias metodologias, tem vários testes, tem várias formas. Inclusive já tem material das reuniões de quarta lá no Academy, que tem um outro método lá muito legal, né, que a gente já passou pro time aí, que fala um pouquinho de perfil, também vai contribuir. Exato. Mas hoje a gente trouxe outro. Isso, é pra gente nutrir um pouco mais, assim, a gente trouxe hoje o método do DISC. O DISC é uma análise de perfil, né, baseado principalmente na parte não só empresarial, mas ele diz que ninguém é 100% um ou outro, a gente tem porcentagens a mais ou a menos de cada um, e o que a gente, baseado no que a gente vê nos nossos testes, se a gente quer se melhorar como uma pessoa, né, perfil de pessoa, ou até mesmo mais focado no profissional, a gente tentar equilibrar esses pratinhos, né? Esse é o desafio, né? Esse é o desafio, né? Que a gente trabalha ali no dia a dia. Bom, a gente tem 3 perfis dentro do DISC, que são a nomenclatura, né, do nome, que é dominância, influência, estabilidade, que é o S, que era em inglês, né, e conformidade. Dominância, a gente fala de pessoas que veem mais resultado, né, são pessoas hoje que é assertivo, direto, né, que impacta, não tem muito rodeio, que não tem o tom de voz, né, mais firme, foco total ali no que tu vai entregar, como que tu vai fazer. É um tipo de pessoa, né, que já trabalha desse formato, ou se porta esse formato, né. No influente, a gente tem uma pessoa que gosta muito de falar sobre o ambiente, né, o relacionamento é muito importante, como o outro se sente, mas também um entusiasta, claro, que fala mesmo, fala bastante, né, não sei, aqui a gente não gosta muito de falar, não sei como é que funciona. Quase nada. A gente quase não fala muito, gesticula bastante e é persuasivo, né, mas ele tem um foco total em conseguir identificar e focar no quem, né, quem vai conseguir realizar e tudo mais. A gente tem no estável uma pessoa que é um bom ouvinte, que é bem, a gente vê aquela pessoa calma, tranquila, evita conflito, né, prefere uma rotina, é uma pessoa mais leal, foco total ali na equipe, como a gente vai fazer isso acontecer. E a gente tem o conforme, que a gente tem aí, a gente tem uma equipe, né, meio grande de operacional aqui, né, de uma galera bem técnica, e a maioria deles estão ali entre um estável e um conforme, normalmente, né, que eles são? Eles são analíticos, metódicos e analíticos, metódicos, discretos, né, buscam por precisão, foco total na lógica, né, do processo. E isso são os 3 perfis, que são bem simples, tá? Claro, depois a gente vai passar um material um pouco mais completo pra vocês, de estudo sobre isso, mas se quiserem também, fiquem à vontade de pesquisar, é um teste super rápido de fazer. Acho que todo mundo vale a pena fazer o seu também, né, pra dar uma analisada. E assim, trazer isso, quando a gente fala, dá uma olhada, dá uma estudada, é assim, gente, trazer esse conceito para as reuniões de venda. Porque assim, o cara que é do perfil da dominância, ele tem um traço que ele quer ser assertivo. Ele fala rápido e ele é assertivo. Ele quer, sabe? Ele resultado, tem vamos resultado. Lá. Me fala aí o que ele quer. Então, pô, esse cara aqui, ele é do perfil da dominância. Então, exercitar isso, né? Exato. O cara da influência, ele fala rápido e ele é entusiasta. Ele vislumbra, ele tem... sonhador, né? E tal, né? O cara que tem uma comunicação... O estável, né? Ele tem uma comunicação mais calma e ele é muito metódico, né? Ele quer ver como funciona, qual é a... Mas por que ele vai trocar do que ele já tem, do que ele vai ter agora, né? Ele vai questionar porque ele é muito apegado na rotina que ele tem, no que o vendedor vai pensar. Ele, tá, mas o vendedor vai receber esse outro formato por quê? Porque ele já acostumou a fazer assim, mas eu vou criar um conflito interno. Por que eu vou fazer isso? Será que vale a pena, né? Esse comportamento é o metódico. Esse é o metódico. Então tu consegue observar, né, a pessoa e
identificar isso na prática. Ao longo do tempo, se tu for exercitando, tu vai gravar e vai sair automático. Exatamente. O conforme, então, é o cara também que é mais calmo e ele é mais analítico, né? Os resultados, os números, a matemática. É o ROI, o que vai ter de retorno. Ele vai perguntar, mas eu vou mexer em quais métricas. Ele vai fundo no cálculo. O que vocês vão usar para poder automatizar aqui? Por mais que ele não saiba, ele vai perguntar. Porque ele vai querer estudar depois sobre isso. Porque o perfil dele é analítico. Porque ele precisa ser analítico, então, tu entende que o cara, esse cara ele é analítico. Então... Por isso que também quando a gente começa as reuniões, né, a gente pergunta primeiro, porque a gente analisa quem tá do outro lado, né? Exatamente. Como que ele tá se comportando para se apresentar, o que ele fala, como ele faz, de que forma ele fala da empresa, né? Como que ele fala dos próprios processos. Aí a gente já tem... É batata, né? A gente vê direitinho o formato de perfil que ele tem hoje. E aí a gente trouxe ali também no material que vocês vão receber, não sei se você não vai comentar agora, mas algumas formas de identificar e se comunicar com essas pessoas quando a gente identifica. Então, assim, em resumo seria, cara, se o cara é do perfil de dominância, o que ele quer ver? Ele quer resultado. O que ele quer? Ele quer entrega. Vamos ver assim, quando a gente fez uma tabelinha ali, tá? Pra vocês visualizarem. Isso é pra exemplo, tá, gente? Isso não precisa fazer, faça desse jeito exatamente, porque é um exemplo de como a gente pode fazer. É pra exercitar o conhecimento de você sobre esse Então aqui, como exemplo, pra dominância, a gente vai falar o quê? Focar que a IA, por exemplo, entrega um resultado 10 vezes mais rápido. Olha aí. Quantas vezes mais barato, né? É isso. Poder mostrar o poder e a lucratividade que ele vai ter. Nesse perfil, qualquer outra coisa que tu falar pra ele não vai gravar, vai chamar atenção. Não é que não vai, mas se tu conseguir ser assertivo e externalizar uma comunicação que aquele perfil tem mais intimidade, exatamente, a probabilidade dele comprar é maior. Então essa é a ideia. Por exemplo, nesse caso da dominância, a gente tem que falar de resultados rápidos, sobre controle, né, sobre dominância do processo, realmente dominância mesmo, né? Entregar a chave do negócio na mão dele. E assim, dizer assim, cara, a gente vai conseguir lucrar tantas vezes mais. Fazer o cálculo com ele. Quanto que tu faz o processo hoje? Quanto tempo que tu vai economizar? Quando ele olhar para aquilo, ele vai dizer, caramba, esse é o tipo de perfil que vai olhar para vocês e vai dizer assim, cara, entendi. Comprei. Perfeito. Vamos dar um exemplo dos outros também? Vamos, da influência a gente entra numa ideia de relacionamento, de inovação, de ser diferente no mercado, de, né, gerar conexão, principalmente esse é o principal tópico do influente. Se a gente fala que todo mundo compra de pessoas, quem é influente, 1000 vezes mais, né? Mostrar como a IA facilita a vida da equipe, como torna a empresa mais moderna e como ela vai ter relevância no mercado por ser uma empresa que vai tomar a frente das inovações. Então a gente está falando aqui que a gente vai trazer pro influente, que é uma pessoa que se importa com as pessoas, com os relacionamentos, com o status principalmente, porque a gente está falando de influência não à toa que hoje a principal, né, profissão do mundo, né, que a gente vê como destaque é o influencer, né, mas é isso, porque a gente vive de influência, né, externa. Com certeza. E quem tem esse perfil de que sabe influenciar muito bem e é uma pessoa que influencia, se ela tá vendo que no mercado ela vai ser uma referência, o que é importante para ela, vai fazer a diferença, exatamente. É isso ali. Vai fazer a diferença. Na estabilidade, 100% segurança e previsibilidade. A gente vai falar sobre cases que já foram validados, mostrar que a IA é segura, que a gente não infringe nenhum dado, nenhum risco, que ela é estável, se acontecer sobre a garantia das SLAs de suporte, a gente passar, né, essas informações importantes, que a gente vai estar presente na transição de teste, o que a gente vai conseguir fazer, quem são os contatos que ela precisa chamar, caso aconteça alguma coisa. Esse é o tópico. Quanto tempo de retorno do suporte, a gente mostrar como é que foi validado, como que é o processo, porque para ele é muito mais importante que ele não tenha problema com a IA do que realmente um resultado. Pronto. Porque, claro, ele já sabe que o resultado ele vai vir, porque ele já, né, a ideia já tá vendida, mas ele precisa da garantia. Esses são gatilhos, tá, gente? Quando a gente fala de gatilho de fechamento, isso aqui é importante também, tá? A gente frisar. Conformidade, o conforme, lógica, dados e detalhes.
lógica de processo, a gente falar sobre a apresentação de mapeamento técnico, mostrar lá o nosso Flow IA, que a gente tem os relatórios internos, né? Que a gente consegue gerar relatórios por meio das nossas soluções, né? Satisfazer o desejo de precisão, mas também de controle, né? De controle dos dados, controle dos detalhes, controle da lógica. E para ele é muito importante. Ana, esse é o cara que às vezes eu vou precisar de ajuda técnica de vocês? Sim. Esse é o cara que provavelmente vai ter dúvidas técnicas que às vezes a gente não vai saber responder. Sim. Mas a importância de a gente colocar à disposição aqui e o diferencial é a gente dizer, cara, eu não sei te dizer isso agora, mas eu vou atrás dessa informação e ainda hoje eu te retorno. Ótimo. Né? Então, a gente não precisa saber tudo nesse caso dos conformes, né? Mas a gente tem um pouco mais de embasamento. Boa. Ana, mas como que eu vou saber? Ainda não sei identificar esses perfis, o que eu faço, né? O que a gente precisa fazer e como que a gente consegue identificar esses processos. Tem um teste, é um dado bem, até meio didático do processo, que pra gente poder identificar esses processos, a gente tem duas perguntas, a pergunta A e a pergunta B, que é qual o ritmo e qual o foco. A gente tem qual o ritmo da pessoa? Ativo e rápido, fala depressa, decide rápido e é enérgico. Indica o perfil, né, de dominância ou de influência. Ele é mais reflexivo, mais calmo, fala mais pausadamente, ouve mais, prefere pensar antes de agir. Indica o perfil ali de influência ou de conformidade. Na pergunta B, qual é o foco dela, né? Qual que é o foco ali que ela traz? Ela prioriza resultado, tarefas? Prioriza meta, lógica, eficiência. Aqui, ele indica ou dominância ou conformidade. Pra tu ver que nenhuma coisa é exclusiva de um só. E quem é mais focado em pessoas, relacionamento, prioriza o bem-estar do grupo, harmonia e conexão. Indica ali os influentes e os estáveis. E a gente tem um cruzamento de respostas, tá? Que quando fala rápido e gosta de falar de resultados, é um dominante. Quando fala rápido, tipo, isso tá no material, tá? Depois vocês podem avaliar ali e ver exatamente como utiliza. Mas eu vou fazer uma indicação pra vocês. Façam o teste de vocês. Utilizem essa forma aqui para as pessoas próximas de vocês, para testar esses formatos, né? Comecem a utilizar dentro das reuniões, mas também nos contatos gerais de vocês. Comecem a olhar em volta das pessoas e pensar, o que será que esse cara é, né? Faz o exercício. Faça o exercício, porque isso vai virando natural logo mais. Perfeito. Show? Muito bom. Bom. Fechamos esse tema. Vamos pro próximo. Entrando no módulo 4. 4. E aqui a gente tá falando de um assunto, eu tava brincando aqui antes da gente fez um breakzinho aqui. A gente tava falando aqui que aqui não é sobre indicação, a gente criar um negócio aqui, tem que fazer mesmo, e aqui é obrigatório. É obrigatório, se o processo vai dar certo. Em resumo, é isso, e a gente cobra mesmo, né? A gente cobra mesmo. Então, agora a gente vai falar de funil de vendas, né, e processo, né, execução do processo como um todo, desde do início até o final. Então, tem muitos licenciados hoje que têm dúvida ainda. A gente já tem um conteúdo disso lá no Academy. A gente vai fazer mais um conteúdo além deste, mais a fundo ainda, então tentando aparar ali algumas arestas que a gente acabou não aparando nos últimos conteúdos. Mas a gente vai estar sempre falando disso, porque isso aqui eu acho que é um fator crucial para a fluidez, né, para tranquilidade de trabalho, né, do licenciado, porque senão o cara fica muito ansioso, fica desorganizado o fluxo, e isso gera demora, né, e gera insatisfação tanto para o nosso licenciado quanto para o cliente dele. Então a gente tem aqui um roteiro, digamos assim, que ilustra o passo a passo do nosso processo, desde a captação do lead até a entrega do produto final lá para o cliente. Exato, eu acho que a gente listar um pouquinho de forma bem abrangente, assim, abrangente não, mas... macro, né? É macro mesmo, olhando para cada etapa do funil, né? A gente olhar para o funil de vendas hoje do projeto, principalmente, do processo de execução desses projetos como um todo, assim, né? Hoje a listagem inicial, que é a nossa primeira abordagem, né? Pegar a lista primeiro, que eu acho que é o principal, né? A gente olhar e identificar de alvos que são realmente com processos manuais, né? Quais são as empresas que eu consigo atingir? Esse funil, ele começa com a primeira abordagem. Na listagem. Na listagem. Então essa é a primeira etapa de tudo, listagem.
Vou olhar pra quem que eu vou chamar. Quem eu vou chamar? Vou pegar, Perfeito. se eu uso hoje, né, a gente falando dos nossos licenciados, quem não entrou ainda, que queira entrar, né, esteja ali acompanhando nosso conteúdo. A gente tem o Prospect, né, que é uma das nossas ferramentas que a gente disponibiliza de forma gratuita para os nossos licenciados utilizarem, justamente para não faltar a listagem e não faltar quem chamar, né, mas é claro, a identificação de nicho, né, a gente sabe, por região, a gente tem muitos nossos licenciados que gostam de presencialmente, né, fazer essa reunião presencial, visitar a loja ou o estabelecimento, né? Então, identificar esses alvos com processos manuais evidentes. Então, em resumo, seria, né? O Prospect, que é a ferramenta que a gente disponibiliza para nossa rede, que é uma ferramenta de geração de leads, né? Que acha lá o dono da empresa, acha os contatos do tomador de decisão. Essa lista é o início, né, do processo. Porém, o que antecede isso? Quem é o alvo? Quem eu vou atacar? Uhum. Então, o que a gente costuma orientar também o nosso franqueado é o seguinte: se tu já tem intimidade com algum nicho, que tu conhece o processo, que tu sabe como que funciona a operação, quais são os gargalos, se tu sabe quais são os gargalos, esse é o nicho que tu tem que atacar, esse tem que ser o teu alvo, porque tu tem conteúdo para dialogar, para argumentar com aquela pessoa. Então, a lista, ela é o início do processo, mas antes tem que fazer um exercício consigo mesmo, né? Qual é o meu know-how? Qual é o meu conhecimento? Qual é a área que eu tenho mais intimidade? Com quem que eu conseguiria argumentar sobre a implementação de melhoria de processo? Então, essa é a primeira fase, né? Toma a decisão e usa a nossa ferramenta de lead gratuito para começar a prospecção. Então, esse Exatamente. É o primeiro passo. Bom, depois dos dois, a gente tem as abordagens pelo WhatsApp. Contato inicial, focado principalmente em validação, né? Que eu acho que é bem simples. A gente tem as mensagerias, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a abordagem inicial mesmo, onde a gente está ali focado principalmente em validar se aquela pessoa é aquela pessoa, se ela trabalha com aquela empresa mesmo e se ela quer nos escutar. Perfeito. Bom, né, eu acho que a gente já tem até um modelo validado disso, né? Que a Ana transmite ali para toda a rede. Então, assim, a primeira abordagem, além de ser muito simples, né, que a Ana acabou de dar o exemplo, a gente ainda tem modelos validados para vocês usar. Exatamente, que a gente está falando ali de um torno, nesse formato que a gente trabalha, a gente está falando que de 48% de retorno na primeira mensagem. É a meta. Claro, nem todos vão dar um retorno positivo, dizendo, quero muito ouvir vocês, ou vão dar continuidade na conversa até o final, até comprar realmente. Né? Mas a gente está falando de poder ter acesso a 48% da chamada que a gente faz. Até foi bom que tocou nesse assunto, que eu quero trazer aproveitar esse gancho, que é assim, eu tô fazendo reunião semanalmente com a rede, né, individualmente, para pegar feedback, para entender os planos aí para 2026. Sim. E o que esse dia eu passei sobre esse ponto para um licenciado. Ele me trouxe um relato, e eu vou ser sincero, tá? Eu, apesar de ser da área operacional, vim da indústria, tenho a minha raiz no chão de fábrica mesmo, eu já vendi muito, né? Já vendi muito. E, cara, eu nunca tive uma taxa de retorno menor do que 50%. Ninguém do nosso comercial tem uma taxa menor de 50%. Os licenciados que estão trabalhando focados, concentrados, nenhum tem uma taxa menor de 50%. Aí eu conversei com o licenciado, ele falou, cara, é impossível, porque eu tô com uma taxa de 10, 15, não me lembro agora exato dado, mas era bem baixo. No mesmo segundo, eu disse assim pra ele, tá, beleza, vamos lá. Qual é o nicho que tu tá chamando? Ponto. Eu acho que na hora ele já entendeu o que ia vir depois e ele disse, já entendi. Porque assim, não tem como tu me dizer, né, que é impossível fazer uma taxa de retorno de maior de 50% se tu não foi a fundo em quem é o cara que tu tá atacando, qual é a linguagem desse público, como que tu já teve variação de comunicação com ele, e outra, tu já testou outro nicho? Porque, cara, nós temos infinitas possibilidades de ataque, digamos assim. Sim. Então, assim, quando a gente fala, né, só para contextualizar essa informação que a Ana trouxe, porque quando a gente fala assim, é 50%, cara, é mesmo. É verdade. Só que quando não acontece, tem alguma coisa errada, ou é a comunicação, ou é o nicho. Ou, muitas coisas que a gente fala, e eu tava falando sobre isso numa reunião com os licenciados também.
A gente parece que é besteira a gente falar sobre isso, mas quando a gente fala sobre abordagem no WhatsApp, a gente tá falando também de horários. Janelas de horários. São detalhes. Detalhes, mas são detalhes muito importantes. Porque quando a gente fala sobre horário, se a gente está tratando, e a gente tem nossa rede, né, de licenciados, eles também são empresários que atuam em mercado de IA, né? Uhum. O que a gente está falando aqui? Que já trabalharam em várias outras empresas, né? Já atuaram, e muitos têm outras empresas já, né, rodando com outros nichos. E eles perguntam assim, Ana, mas qual que é o melhor horário para chamar o cliente, né? O lead e tal. E eu pergunto para vocês de novo. Qual que é o horário que vocês respondem mais? Numa segunda-feira de manhã, às 8h30 da manhã, quem vai te responder no WhatsApp? Ninguém vai te responder no WhatsApp. Porque segunda-feira de manhã é o dia de chegar na empresa, organizar a casa, fazer reunião, pauleira de venda, eu preciso organizar todo mundo, bom dia, café, tô atrasado, trânsito que é uma loucura, e às 8h30 da manhã eu vou te responder uma pessoa que eu não conheço, me abordando de forma fria, eu não vou responder. Então a gente precisa ser estratégico nos nossos horários também. Isso, a gente tem já os horários definidos, a gente já sabe sobre isso, mas o principal é olhar pra si mesmo, né? E assim, também pensar que, cara, tudo que a gente tá fazendo aqui é buscando experiências na prática e disponibilizando a equipe interna para fazer isso, né? Exato. Para que a gente tenha esse feedback lá do mercado e a gente possa passar para vocês. Agora, beleza, Ana, então quer dizer que se eu aplicar os chamados nesse horário aqui, eu vou ter 50% de conversão? Não. Não é isso. É assim, a gente já entendeu que tem uma curva de horários que se tu aplicar a abordagem, tu tem um maior aproveitamento da taxa de retorno. Agora, cada caso é um caso. E aí como que a gente avalia isso? Já que a gente está nesse tópico aqui da abordagem do WhatsApp, eu acho que é importante a gente trazer um ponto. Como que eu vou analisar isso? Porque assim, a gente sempre vai voltar para esse tema porque a base de qualquer operação é a análise de dados. Exatamente. Qualquer operação. Não se toma decisão baseada em achismo, ou em percepção, ou em know-how. É dados, qual é o resultado e por que geramos esse resultado, quais são as métricas que geram esse resultado. Então assim, sem um CRM conectado, porque assim, a gente fala às vezes aqui, por incrível que pareça, tá, gente? Com pessoas que estão há 8 meses já na empresa, né, 1 ano muitas vezes, que tiveram resultado no começo, né, abordaram network, tiveram um grande sucesso, hoje deu uma queda nas vendas, a gente vai olhar, tá, beleza, cara, vamos lá, nossa equipe tá pronta para te ajudar. Abre aí os teus atendimentos. Putz, eu não tô conectado no CRM. Cara, se tu não conectou o teu número no CRM... Sabe o que isso significa? Não significa que tu não tenha aqui agora, nesse momento que eu te pedi uma informação para eu poder analisar. Significa que tu não tá gerenciando o teu comercial. Tu não tá fazendo o trabalho da forma que deveria ser feito. Porque, por exemplo, tá? Eu vou trazer um exemplo muito simples pra gente passar pro próximo, para não se alongar muito, porque a gente vai ter um conteúdo mais a fundo sobre isso. Eu abordei um nicho específico. Só que eu também entendi o que o Wesley e a Ana falaram lá, e a gente vai começar a fazer variações então de abordagens para nichos diferentes. Eu vou gerenciar o tipo de abordagem, os nichos diferentes, e além disso também o tempo de resposta, o horário que eu mandei. Tudo isso no WhatsApp? Como que eu vou achar essas pessoas lá? Então, assim, gestão de dados. Como que tu tá fazendo a gestão da estratégia? Porque para analisar diferentes estratégias que eu tô aplicando ali, que seria o certo, então, né, que a gente tá dizendo aqui, eu preciso dos dados dessas aplicações de diferentes estratégias. Da onde que eu vou tirar isso? Do WhatsApp, misturado ali, tudo junto? Não, eu vou ter que criar uma planilha, vou ter que fazer um monte de coisa. Gente, mas é só usar um CRM. A gente oferece CRM, né? Pra justamente, tenha lá no campo de notas do contato, chamei, anotei ali, tal hora chamei, tal dia.
rápido, né? Eu vejo assim, ó, muita gente querendo melhorar resultados sem fazer o básico. Exatamente. Então, assim, é como se a gente quisesse aprender a dirigir sem querer saber como que funciona aqueles 3 pedal ali. Entendeu? Não faz sentido. Então, assim, gerir resultado, melhorar a performance, escalar faturamento, tem que fazer o básico, senão não vai acontecer. Não vai acontecer. Muito se fala no mercado, independente da utilização, do porquê, mas o básico bem feito é muito melhor do que uma invenção de moda. E ponto. Gente, ela tem que fazer o mínimo, pelo menos. Não tem como pra poder gerir esse monte de... A gente tá falando aqui, o nosso funil de vendas tem 11 etapas. Não é um funil de venda que vai entregar em 3, 4 etapas. Não é uma venda simples, não é uma venda... não é vender produto, carro. Não é exatamente. E olha que carro é difícil de vender. Mas não é vender computador, tecnologia, alguém que um celular. As pessoas já procuram, né? Eu preciso criar um interesse, eu preciso, né, gerar todas essas atenções, né? E para isso tem muitas etapas, e se não fizer o acompanhamento das etapas, não dá certo. Sabe por quê? Agora me veio um insight sobre essa resistência. Sabe por que isso pode estar acontecendo muitas vezes? E quem está assistindo aqui possa ter essa crença ou acreditar que não precisa, porque se tem gente que não usa, e é bastante gente, é porque acredita que não precisa. Exatamente. Senão estaria usando, né? Por quê? É porque estão habituados a vender, talvez, ou a viver num mundo onde tudo já se conhece. A gente está falando aqui de uma revolução que está vindo depois da energia elétrica e depois da internet. Depois do telefone celular, né? Então, assim, exatamente, é uma revolução. As pessoas não sabem ainda para que serve isso. Então, a partir dessa premissa, que é verdadeira, a gente precisa entender que automaticamente é mais difícil de comercializar isso. E para a gente poder botar a estratégia em prática, a gente precisa dos dados, né, do feedback, digamos assim, do que aquela ação que a gente acabou de executar, seja uma abordagem, seja a troca de um nicho, tá trazendo. Né? Qual é o resultado que aquela ação de abordagem trouxe para que eu possa analisar aquilo e melhorar aquilo. Então, sem o CRM hoje, é uma ferramenta crucial, a gente não vai conseguir fazer isso. E assim, muito me impressiona, né, a querer fazer venda de inteligência artificial, de funcionários digitais, de soluções, de um CRM que a gente introduz junto, né, a gente tem o nosso CRM que a gente disponibiliza para ser comercializado também, né, dentro de automações, e não utilizar. A gente chama de venda hipócrita, né? E assim, sem custo algum, né? Uma ferramenta própria da rede, que é só usar, pô. Exatamente. E assim, a gente quer ajudar muito, né? E aí a gente por exemplo, 2 dias da semana para atender o grupo. E, cara, a gente está disposto a abrir ali os atendimentos na hora, né, ao vivo, com as pessoas, discutir, debater o que foi abordado, como que pode melhorar. E se a gente não tiver essa informação, é difícil ajudar também, né? A gente construiu, né, várias coisas e a gente... Porque o nosso CRM dá pra ver, né, tem muita gente que não sabe disso, né? O nosso CRM é uma das únicas ferramentas, entre algumas outras que tem no mercado, que tu consegue conectar o WhatsApp em tempo real nela, e não o lead é criado automaticamente dentro da plataforma, sem precisar cadastrar manualmente, e tu consegue visualizar as conversas do WhatsApp em tempo real dentro do sistema. Porque, sem precisar usar o WhatsApp. Usar o WhatsApp, porque a plataforma... Cara, usa, não tem problema nenhum. Pode usar. Continua conversando pelo WhatsApp. A gente só precisa da gestão. Do Kanban, né? Dentro das ferramentas, dentro do sistema, das etapas e tudo mais. Pronto. Bom, vamos depois para a promessa e perguntas, né? Despertar a curiosidade. A gente tem um áudio estratégico que a gente vai falar um pouquinho. Não vamos abrir agora, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre isso depois. Reunião de diagnóstico, etapa crítica e top 1 de assuntos, eu acho, das nossas reuniões semanais, né? Muito. Utilize as perguntas obrigatórias da fonte, né? Tem algumas perguntas que são muito necessárias, né? Não são obrigatórias, mas não precisam ser exatamente essas, mas ter essas informações, né?
explicar um pouco do processo, né? Explicar da empresa, falar dele, da pessoa que tá do outro lado, né? O lead em si. Entender, como a gente falou antes, né? Entender quem tá espelhado do outro lado, né? Quem é aquele empresário, o que ele tá que ele procura, quem são os sonhos, tentar identificar o perfil dele, né? Qual o perfil dele. Depois... assim, eu queria, só para complementar aqui esse tópico, assim, é uma das etapas fundamentais do processo de venda, porque depois que tu gerou a lista, que tu gerou a abordagem no WhatsApp, pensando na promessa, pensando em como chamar atenção, atrair o interesse, o cara, se tu fizer tudo certo, ele vai querer a reunião. Exato. E aí é que começa de verdade o desafio de vender, né? Mas assim, não tá difícil, né? Não. Porque a gente está dizendo aqui já por muitas vezes que o que a gente precisa fazer na reunião diagnóstico? Perguntar. Ser consultivo. Analisar. E aí, antes de mais nada também, o que eu costumo dizer que vale muito essa informação, tu precisa gerar autoridade. É verdade. Tá? Porque assim, ó, se a gente chegar na reunião de diagnóstico só... Beleza, Ana, eu tenho contato contigo lá, né? Nós somos a empresa que vai te ajudar. Me fala aí. Muitas vezes tem gente que não quer falar abrir o seu processo. Eu tenho que fazer com que esse cara na reunião, eu tenho que intensificar aquele interesse superficial ou suficiente para o cara vir para a reunião que eu girei lá no WhatsApp. Eu tenho que intensificar isso. E é o primeiro tópico, né? Primeira coisa, a gente se apresentar, de onde a gente é, o que a gente faz, como a gente faz. O que nós já fizemos, né? O que a gente já fez, exatamente. Então, assim, por que a gente faz. Exato. Tudo isso para gerar interesse ainda maior ou intensificar ainda mais aquele interesse superficial ou suficiente que a gente gerou lá no WhatsApp pro cara vir pra reunião. Então, o trabalho ainda não terminou. Quando tu entra na reunião. Agora começou. Agora é que começou. Exatamente. Então, tu precisa fazer aquele link lá daquela última etapa que tu executou no WhatsApp, gerando interesse, intensificando através de uma história, né? Que aí tu pode conduzir ela ali falando sobre, dessa forma que a Ana trouxe. Cara, quem nós somos, o que nós já fizemos, por que fazemos e o que a gente pode fazer por ti. Depois que tu fez essas 4 coisas, aí sim tu vai começar... Agora a gente já conheceu um pouco de mim. O diagnóstico. Explica de ti agora, né? E esse é o gancho, né? Pra deixar o cara falar. Exatamente. Porque assim, ó, eu sei que a maioria das pessoas, na hora da venda, ela quer falar. Ela quer falar. Pra gente matar essa vontade, conta a história. Entendeu? Mata essa vontade de falar de si mesmo de maneira branda ali e intuitiva, né? Não simpática, energia, atenção, né? Pra ti. Mas vamos trazer um contexto plausível sobre quem nós somos, o que fazemos, o que nós podemos fazer por ti, por que nós estamos fazendo isso. Isso. E lembra por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer democratizar o acesso. Porque a gente quer democratizar o acesso. E sabe um exemplo que eu uso muito? Pra te ter uma ideia, e todo mundo sabe disso, tá? Porque a questão de desenvolvimento de software, ela sempre foi um divisor de águas para quem tinha empresa. Porque, cara, se eu podia ter um software na minha empresa, eu tava em outro nível. Sim. Então, assim, isso é histórico. Claro, nos últimos anos isso começou a mudar um pouco porque ficou mais acessível. Mas quando eu falo mais acessível, é acessível para bolsos bem gordos, assim, né? Aí, claro, começou a surgir soluções prontas, de ferramentas que atacam um pedacinho do processo, mas não resolve o problema. Então a gente consegue trazer essa diferença. Então, cara... quando a gente traz essa ideia da democratização, a plausibilidade para isso, para o cara visualizar é assim. Até, é um exemplo que eu uso, pode ser, né, surgir variações. Há 2, 3 anos atrás, tu sentava para ti desenvolver uma solução personalizada para o teu negócio, que não vai tapar um furo do processo, que tu vai ter que adaptar o teu processo para aquela ferramenta, mas sim... sentar com uma empresa de tecnologia da Big Tech, né? Passar para ela o teu processo e ela modelar algo para o teu processo de forma personalizada. Se tu não tivesse $500 mil no bolso, não precisava nem perder o tempo de pegar o telefone. Nem começa. Hoje a gente faz isso por uma fração, muitas vezes de 1/10 desse valor. Então, gente, a democratizar o acesso tem que ficar palpável. Não é só
aquele esplendor do nosso intuito. Não, pô, é deixar plausível pro cara, palpável. E essa é a realidade. Tu, como empresa, há 3 anos atrás, poderia sentar com uma empresa de tecnologia e desenvolvimento de software para desenvolver algo personalizado para cobrir toda a tua empresa? Tu teria caixa para isso. Cara, se não tivesse um Pronamp e um bom fluxo de caixa para aprovar esse financiamento, tu não conseguia fazer. Não. Entendeu? E hoje... a gente ainda vê, né? A gente tem as big techs multinacionais ainda presentes muito no mercado, principalmente no processo financeiro e jurídico ali, né? A gente tem, inclusive, nomes que são praticamente, os sistemas são o nome da empresa já, né? De tanto que as pessoas conhecem. E hoje, para tu utilizar esse tipo de ferramenta, se não tiver pelo menos 300 mil reais, não senta com eles não aparecem, não adianta conversar, porque só o custo de um funcionário ir até a tua empresa, para eles já não vale a pena. Então, assim, a gente tá falando de a gente conseguir democratizar o acesso à inteligência artificial, mas não é só sobre a gente democratizar o acesso, a pessoa falar contigo. É realmente porque a gente atua de forma diferente no mercado. Né? A gente atua principalmente na redução de custo também. Perfeito. Então, só para resumir, gente, que a gente falou muita coisa sobre esse tópico, diagnóstico. Primeira coisa, contar a história, né? Trazer enfatizar ali se apresentar, né? Contar a história, falar o que nós já fizemos e o que podemos fazer por eles. E quando falar da democratização do acesso, explicar isso pro cara ver, pô, realmente, então eu posso hoje ter acesso a isso. Exato. Que só estava na mão dos grandes antes. E aí depois abrir para perguntas, buscando sempre aquele diagnóstico consultivo, mapeando detalhadamente as fases da operação, do processo daquele cliente, porque daí, enquanto ele fala, a gente possa ir pensando em possibilidade de exemplo, que a gente vai passar no final desse questionário, né? A gente também pode falar disso mais a fundo depois, e apresentar possibilidades em cada área da empresa, depois que ele falou. Exato. E aí, enquanto a gente está passando as possibilidades, cara, eu poderia fazer isso no administrativo, poderia fazer tal coisa no financeiro, poderia fazer tal coisa no comercial. Diante de tudo que tu me falou, trazer esses exemplos, possibilidades, né? Esses exemplos de possibilidades, e eu aposto o quanto quiser que 100% das pessoas vai pensar em alguma coisa enquanto tu está falando. Se a pessoa não pensar em nada, não tem problema. Pergunta para ela. Eu gosto de usar uma expressão que o Elvis até criou, né? Ele falou, patenteou. Teve essa ideia. Cara, se a pessoa não pensar em nada, faz a seguinte pergunta para ela: o que te incomoda todos os dias quando tu deita a cabeça no travesseiro? Ou, melhor, se tivesse um gênio da lâmpada aqui agora e tu pudesse fazer um pedido para ele, para melhorar a tua empresa, o que tu pediria? E em cima disso a gente cria uma IA. Perfeito. Acabou a reunião de diagnóstico. Se ele não pensar em nada, depois dos exemplos, o que ele disser ali pro gênio é o que tu é o gênio. Tu vai resolver. Prazer, gênio. Prazer, eu sou o gênio. Então é isso, gente. Fica fácil, sabe, de fazer o diagnóstico assim, seguindo esse passo a passo. Tá? Seguindo, então, ali a gente tem uma reunião de mapeamento, que a gente vai ter alguns outros episódios focados também. A gente já tem no Academy, né, vários materiais sobre mapeamento, sobre o mapping, né, que é a nossa ferramenta que a gente utiliza para fazer os mapeamentos. A gente tá desenvolvendo também algumas perguntas pra gente poder fazer uma identificação técnica um pouco mais assertiva. Isso a gente vai passar pra vocês, você já sabe, mais a parte operacional dessa fase. Exatamente. Mas aí tem conteúdo no Academy já pra isso. Bastante conteúdo, inclusive. E a gente vai seguir com os materiais. A gente tá com um projeto aí pra lançar também mensalmente. A gente tem alguns momentos pra falar sobre isso. Isso. A gente tem o momento da viabilidade, que a gente recebe esse projeto, então, do mapeamento, né? E entra no nosso office lá, na área de viabilidade, é passado para a parte técnica, eles veem se é possível ou não, e o quanto vai custar, né? Claro, ali no mapping a gente já consegue criar mais ou menos um orçamento base pra gente passar pro cliente, porque até pro cliente também sair com um preço também é importante, né? Mas passar exatamente o quanto vai custar a partir da viabilidade. E depois, claro, com certeza a gente espera que vocês coloquem aí um overpricing bem bacana, né? E façam uma negociação que tenha utilização da
o que a gente comentou sobre os perfis, a gente utilize isso como âmbito de negociação, gatilho de negociação, porque a gente não pode esquecer o que a gente fala dentro da reunião de diagnóstico na hora da negociação, a gente precisa relembrar, né? Lembrar cada vez mais o que a gente faz, o que a gente já falou e o porquê que a gente está fazendo isso, né? Movimentar novamente lá os sentimentos, as emoções, né? Porque como a gente falou, vendas são feitas pelas emoções. E a tomada de decisões também. Então a gente precisa relembrar esses momentos e recriar esses cenários. A gente precisa fazer com que o cliente final do outro lado já se imagine utilizando, já resolvendo os problemas. E é assim, a venda e o fechamento em si acontece de forma mais prática, né? Perfeito. A gente tem os contratos, o contrato ele é de forma básica, já a gente já tem, né, os contratos já de forma, claro, tem alguma especificação ou outra que às vezes precisa fazer alguma alteração, tudo certo, mas a gente já tem um contrato base para utilização. Assinado o contrato, formalizado, né, validado de forma jurídica, a gente entra em desenvolvimento. Né, a gente tem as nossas SLAs de desenvolvimento, também as SLAs estão dentro do Academy, tá tudo certo, tudo bonitinho, foi feito um podcast recente sobre SLAs, então tá pra sair também, acho que já saiu, inclusive, quando sair esse. A gente tem as implementações, já saiu, né? Implementações e ajustes depois, né, do período ali do desenvolvimento, a gente tem, se eu não me engano, são 15 dias de implementação e ajuste? 7 dias. São 7 dias. 7 dias de implementação e ajuste. E depois a gente faz a entrega, né? A homologação ali da entrega do valor prometido. Do valor a gente diz do projeto, né? O que foi feito. E o cliente está entregue para utilizar. E a partir daí a gente tem a etapa de suporte, que não entra no funil de venda, né? Mas é um pós-venda aí que a gente atua também. Perfeito. 2 pontos aqui nesse roteiro que vale chamar a atenção. Perfeito. Orçamento e viabilidade. E entrega, tá, gente? Porque isso é um ponto bem interessante para a gente trazer mais clareza. O que eu costumo, né, sempre orientar o pessoal a fazer para que a gente não tenha desperdício de tempo na operação? O MAP, depois que tu utiliza ele traz o orçamento na hora, para que tu possa aprovar com o teu cliente o orçamento. A ordem da negociação ali, de apresentação do orçamento, alguns licenciados optam por fazer durante a reunião de venda, outros optam por finalizar o mapeamento, comunicar ao cliente que eles vão fazer a análise e trazer numa segunda reunião o orçamento, né, até para trazer uma apresentação, uma abordagem mais dinâmica ali, profissional para a área, para o momento de passar o preço. Então isso é muito produtivo. Exato. Por exemplo, se eu estou numa reunião de diagnóstico, o cara pensando no processo, possibilidades, daqui a pouco ele já pensou em operação e tal, e daqui a pouco, bum, o preço. Pô, ele já tem que virar para o financeiro, aquilo já não está fazendo mais tanto sentido porque ele tem que trocar a cabeça dele. Então, o ideal mesmo é fazer um diagnóstico, focar 100% em deixar aquela dor latente ali e fazer com que o cara fique pensando sobre as possibilidades de melhoria e o que ele vai ganhar de eficiência na operação, redução de custo, seja lá qual for o benefício que vai trazer essa otimização. E numa outra reunião, trazer o contexto, elencando ali todos os benefícios, escopo do projeto, o que a gente vai resolver, possibilidades de ganho, melhoria dentro da operação, dúvidas, e aí mostra o preço. Essa é a abordagem. Até a construção do ROI, né, do retorno, assim, né, conseguir construir nessa segunda reunião junto com ele, né, quanto que custa esse processo, quanto que a gente vai conseguir reduzir, né, quantos por cento a gente vai conseguir reduzir e quanto isso vai se pagar também, né. Esse ponto é um detalhe também crítico, porque assim, muita gente quer focar em trazer só no ROI. Mas não é só isso, não é isso. Porque assim, sim, é interessante que na reunião de apresentação do orçamento seja falado sobre isso, só que muitas vezes, dependendo do processo, a gente não consegue garantir ROI. Então, é assim, tu vai ter uma melhoria na operação, onde eu vou te possibilitar que quando tu for escalar, tu não precisa contratar mais ninguém. Depende então do projeto, né? Tem uma previsão de ganho ali na frente. Então depende muito do projeto. Esse é um ponto que a ser observado. Mas dito isso, então assim, o orçamento tu extrai na hora. Independente se tu vai mostrar para o cliente ou não na hora. Então o que acontece? Em alguns casos, a gente consegue fazer a viabilidade antes.
Outros casos mais complexos, a gente pede pro franqueado apresentar o orçamento pro cliente. Pra ver se ele dá de acordo. Né? Caso o cliente diga, cara, mais ou menos isso está dentro do meu esperado. Aí vem para a viabilidade, porque pode ser um processo mais complexo. Mas isso é tratado ali junto com a equipe. E o outro ponto é a entrega. Depois que a gente desenvolveu o projeto, entregou para o cliente, quando é projeto, não produto, o projeto ele exige um pouco mais de trabalho. Tu vai ter que dar mais atenção. São interações diárias com o teu cliente final para ajustar aquele funcionário digital. Sim. Quando é projeto de automação, por exemplo, para geração de relatório, análise de dados, é mais simples. É uma entrega mesmo. Tu pluga lá, o negócio está pronto. Quando tem interação de IA na operação dele, que é conversação geralmente, exige um pouco mais de tempo. Então, assim, né? durante 3 meses a gente vai estar ajustando aquele funcionário digital. Então, tu vai ter que despender tempo também para isso. Tem um conteúdo no Academy também que fala só de quem quer focar em vender projetos, que a gente fala bastante sobre a estruturação da tua operação para que tu possa, com saúde e tranquilidade, vender projeto. Então, dá uma olhada nisso lá também. Perfeito. Bom, então aqui eu vou fazer um resumo rápido do que a gente falou aqui. A gente falou então sobre o nosso funil de venda, né, o processo de execução de um projeto. A gente tem 11 etapas, então desde a listagem inicial, abordagem de WhatsApp, perguntas e promessa, reunião de diagnóstico, reunião de mapeamento, viabilidade, negociação, contrato, desenvolvimento, implementação e ajuste e a entrega. Aqui a gente deu uma listagem e falou bastante sobre os tópicos. Eu acho que de forma geral a gente já tinha falado sobre isso em alguns momentos, mas aqui é pra gente meio que desmistificar o processo e dizer exatamente quais são os pontos de atenção e pontos cruciais que a gente precisa começar a atuar de forma clara, né? Sem muita enrolação. A gente gosta de falar, a gente fala quase nada, né? Então a gente gosta de falar bastante. E eu acho que agora, Ana, pelo que eu tô vendo no nosso cronograma, o episódio 2... vai ter que ser antes do que a gente imagina, né? Vai ter que ser gravado provavelmente amanhã. Isso. Já. A gente vai trazer um pouco mais de detalhes sobre... mais a fundo, né? Sobre tudo isso que a gente já falou aqui. Sobre o funil mesmo, sobre né? Sobre o funil mesmo. A gente vai entrar, então, em script de abordagem, de alta resposta. Perfeito. A gente vai entrar em autoridade, diagnóstico consultivo, que daí é dentro das reuniões, mapa de objeção, né? E controles estratégicos, régua de relacionamento de follow-up, né? Que a gente ainda nem falou sobre isso ainda, né? Essa possibilidade. Melhoria contínua. E aí a gente entra num assunto que eu quero muito tratar com vocês, que é a análise específica do que a gente precisa olhar para dentro da nossa operação, vocês como empresários, e o que a gente precisa olhar para dentro, né? E dizer quais são melhorias que eu preciso atingir agora, o que é para depois, o que eu preciso construir e o que eu preciso definir. Perfeito. Show? A câmera tá apitando que vai superaquecer. A gente vai terminar Vamos aqui. Desligar, já vamos desligar. Então, pessoal, é isso, tá? Cada vez mais a gente quer trazer aqui um conteúdo para que vocês olhem para dentro do processo de vocês também. E a gente quer trazer aqui como fazer isso. Não só orientar, olhem para dentro, prestem atenção nos detalhes, mas como fazer isso também. Acho que esse é o nosso papel. Isso. E com isso a gente vai melhorar o resultado de vocês e do cliente de vocês também. Exato. Fica conectado que logo mais tem o episódio 2. Até mais. Tchau.